Ok, mais uma vez, Mateus, na frente de uma grande multidão. Eu já faço isso há algum tempo, mas todas as vezes que eu subo na plataforma para pregar, eu apenas ouço uma voz que eu não vou ser capaz de fazer isso. Não importa o quanto eu me dedico, o quanto eu me preparo, o quanto eu dou o meu melhor, ainda parece que nunca é o necessário. Eu sei que Deus me escolheu, eu sei que Deus me chamou para fazer isso, mas sempre um pensamento dentro da minha cabeça diz que eu ainda não sou o suficiente. Ok, Matheus Schmidt? A mensagem já começou, sorri, faça de conta que tudo está bem, e que você se sente seguro no que você está fazendo agora. Eu quero saber hoje à noite aqui, se mais alguém enfrenta batalhas nos pensamentos. Batalhas nos pensamentos. Existe uma voz em tempo inteiro falando comigo em meus pensamentos. E eu não sei quanto a você, mas o tempo inteiro eu batalho em minha própria mente com os meus pensamentos. Por que isso acontece? O que eu descobri aqui? Existe uma batalha constante o tempo inteiro na minha mente. As armas dessa batalha, dessa guerra, são os pensamentos. Como vamos falar de saúde mental e de saúde emocional, é preciso entender algo. Saúde ou debilidade na mente e nas emoções está sempre ligado à nossa maneira de pensar, à maneira que nós temos nutrido os nossos pensamentos dentro do nosso coração. Ouça, aprender a governar os pensamentos é vital se você quer vencer a batalha por saúde mental, porque acredite nisso que eu vou falar para você agora, a sua vida está sendo definida pelos seus pensamentos. A sua vida está sendo definida pelos seus pensamentos. Sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 23, verso 7, ele diz: assim como o homem pensa em seu coração, alguém diga bem alto comigo, diga coração, assim ele é. O que nós sabemos? Sabemos que a vida que temos, frequentemente, é um reflexo dos pensamentos que nós possuímos, pois a nossa vida sempre está se movendo em direção aos nossos pensamentos. Aquilo que eu penso determina quem eu me torno. Toque alguém perto de você e diga pensamentos. A maioria das batalhas da nossa vida são definidas antes mesmo de serem lutadas. A maioria das batalhas na nossa vida são ganhas ou perdidas no campo da mente. Você acreditaria se eu te dissesse que muitos dos nossos problemas na vida estão na verdade relacionados à nossa forma errada de pensar? Muitos desafios nos relacionamentos, muitas disfunções na alimentação, alguns vícios, algumas formas de ansiedade, tudo isso na verdade está diretamente relacionado a pensamentos tóxicos que nós temos em nossa vida. Mas pensamentos vêm e vão o tempo inteiro, como um jogador dentro de uma partida de futebol. Durante todo o tempo da partida, ele recebe a bola, e quando a bola vem até ele, ele precisa então decidir o que ele vai fazer com aquela bola. Nós assim também, durante a nossa jornada aqui na vida, nós recebemos vários e vários pensamentos em nossa mente, e quando nós recebemos esses pensamentos, nós precisamos agora então decidir o que nós vamos fazer com eles. Pensamentos. Às vezes eu recebo pensamentos de fé, mas às vezes eu recebo pensamentos de medo. Mais alguém? Às vezes eu recebo pensamentos de segurança, mas às vezes eu recebo pensamentos inseguros em meu coração. Às vezes eu estou confiando em Deus, e eu sei que Deus está comigo, eu entrego toda a minha vida ao Senhor. Mas às vezes, apenas é jogado dentro de mim pensamentos acelerados de ansiedade, eu estou apenas preocupado em relação ao meu futuro. Às vezes, eu sei que Deus está comigo, eu sei que se Ele é por mim, quem será então contra mim? Mas às vezes, eu apenas recebo pensamentos de aflição, e o meu coração apenas fica abatido e aflito.
Pensamentos, alguém diga bem alto comigo, diga pensamentos. Pensamentos vêm o tempo inteiro em nossa mente, e se você se encontra hoje aqui, batalhando por saúde mental e emocional em sua vida, possivelmente você está travando uma batalha em seus pensamentos. Mas a boa notícia que eu tenho para você hoje aqui, é que a palavra de Deus é poderosa, não apenas para ajudar você, mas também transformar e renovar a sua mente com a verdade da palavra de Deus. Pensamentos vêm e vão o tempo inteiro, e eu acabei de provar para você isso naturalmente, mas agora nessa noite eu quero provar para você biblicamente. Eu quero saber se existe alguém aqui hoje à noite pronto para a palavra de Deus aqui nesse lugar. Eu gostaria que você ficasse de pé onde você está. Nós vamos ler a palavra do Senhor de pés juntos nessa noite. A palavra de Deus nos fala em Números capítulo 13. Números capítulo 13, no verso 30, a palavra do Senhor nos diz assim: então Caleb, alguém diga bem alto, me diga Caleb, fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Diga bem alto comigo, é certo que venceremos. Verso 31, mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, é mais forte do que nós. Eu quero compartilhar contigo essa palavra que tem como tema hoje, a batalha dos pensamentos, a batalha dos pensamentos. Você está pronto para isso nessa noite? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, nós pedimos pelo poder do Teu Espírito Santo agora, pedimos pela Tua palavra que é viva e eficaz, que ela possa entrar no nosso coração, e nós possamos, Deus, ser marcados por Ti. Hoje eu oro pela unção do Senhor vindo sobre esse lugar, nos libertando, nos movendo. Eu oro que o Senhor possa usar a boca do Seu servo hoje, para comunicar aquilo que está no seu coração. Unge essas palavras, essa é uma oração em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode se assentar na presença do Senhor, e me dar de presente a sua atenção. Essa história que nós acabamos de ler no livro de Números capítulo 13, na verdade ela começa bem antes, e você já deve ter ouvido a respeito dessa história, quando os filhos de Abraão, os israelitas, eles foram levados cativos à nação do Egito. Alguém diga bem alto comigo, Egito. Ali eles estão sendo oprimidos, torturados, eles estão sendo obrigados a trabalhar arduamente debaixo de um jugo de escravidão. A propósito, nada é pior do que perder a própria liberdade. Alguns dizem, é melhor perder a vida do que perder a liberdade. Sem dúvidas você conhece essa história, como de forma milagrosa, Deus levanta Moisés como um libertador do povo de Israel, para livrar-os da escravidão, e Moisés, debaixo do poder de Deus, ele desafia um faraó tirano, e estima-se que Moisés, debaixo da unção do Senhor, sai com mais de 2 milhões de pessoas da terra do Egito. Depois de Deus, de forma milagrosa, abrir o mar vermelho para que o seu povo passasse em seco pelo mar, agora, eles estão caminhando em direção a uma terra que Deus prometera para eles. Eles estão caminhando no deserto em direção a um lar. Isto é, uma terra prometida. Alguém diga bem alto comigo, diga terra prometida. 1, 2, 3. E depois de o povo de Israel peregrinar por um longo período de tempo no deserto, agora nós chegamos ao texto que nós estamos aqui, de Números capítulo 13, quando Deus fala a Moisés. Eu quero mostrar para você e vamos ler juntos. Números capítulo 13, no verso 1. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Diga comigo, terra de Canaã. Terra que dou aos israelitas. Conecte isso aqui. Deus fala a Moisés: eu estou dando a terra de Canaã aos israelitas. Eu estou dando a terra de Canaã a vocês. Esse será o novo lar de vocês. Essa terra é a terra que eu prometi aos seus antepassados, e agora eu estou cumprindo na vida de vocês. A propósito, quantos aqui creem que todas as palavras de Deus é fiel para cumprir? Amém. Todas as promessas de Deus jamais podem falhar em nossa vida. E Deus está dizendo agora, aqui é a terra da promessa, aqui Canaã, esse é o lugar que eu trouxe vocês para vocês habitarem. Amém. Então Deus manda Moisés tomar um príncipe de cada tribo, das 12 tribos de Israel, para ser espias, para fazer um reconhecimento
daquela terra. Eu quero mostrar para você no verso de número 3, vamos ler juntos, Números 13:3. Assim Moisés os enviou ao deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Vamos pular para o verso 17. Moisés os enviou para observarem Canaã, e disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Verso 18. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou é fraco, se são muitos ou são poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades com muros ou são fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Deus promete a terra de Canaã ao povo de Israel, e o relatório desses 12 homens que ficaram conhecidos como os 12 espias é muito bom. Eles voltam e eles dizem: Moisés, essa terra que nós acabamos de olhar, de espiar, ela é cheia de frutos, é uma terra fértil. Eles usam uma expressão, uma terra de onde manam leite e mel. Porém, só tem um problema, no relatório deles também, eles dizem: porém, essa terra é habitada por um povo cananeu cheio de gigantes ferozes. Alguém diga bem alto comigo: gigantes. Então a equação é lógica, conecta isso aqui. Para eles possuírem a terra, o qual Deus prometera, eles vão primeiro precisar conquistar essa terra. Deus está dizendo: essa é a terra, mas eles vão precisar conquistar essa terra, que está cheio de um povo de gigantes. Eu quero abrir um parênteses agora, me conecte com isso aqui. Isso que eu vou falar hoje não está diretamente ligado à mensagem, mas eu não quero deixar nenhuma ponta solta no meu sermão hoje aqui. Então, antes que alguém questione a bondade de Deus e diga: Mateus, mas não seria injusto Deus expulsar o povo cananeu da terra e colocar o povo israelita? A resposta é não. A Bíblia nos relata que esse povo cananeu era um povo muito mau, um povo que estava na verdade afundado na lama da maldade, na prática do pecado, um povo que vivia um nível da imoralidade sexual mais baixa que poderia existir, que praticava tamanhas abominações, a ponto que esse povo matava seus próprios filhos e suas próprias crianças, e isso estava aborrecendo muito a Deus. Um povo que havia abandonado a Deus e criado falsos deuses para si, chamados de Astorade e Baal. Mas mesmo assim, não pense que Deus não foi bom, misericordioso e paciencioso com o povo cananeu. A propósito, a palavra de Deus fala que Deus é bom e em todo o tempo Ele permanece bom. Amém. Quando você crê que o nosso Deus é bom? Amém. Deus é bom, Deus teve misericórdia, paciência, foi longânimo para com eles. Em Gênesis capítulo 15, nos fala que Deus teve tamanha paciência e misericórdia com esse povo, que nós não temos exatamente como precisar a quantidade de anos, mas especialistas acreditam que Deus deu 2 milênios, ou seja, 2000 anos. Deus espera com paciência para que esse povo de gigantes cananeus se arrependesse da sua maldade e mudasse o seu coração. Mas mesmo assim, durante todo esse tempo, eles não quiseram se arrepender, eles continuaram praticando toda a sorte de maldade. E agora, o que a Bíblia chama de o cálice da ira de Deus se completou sobre eles. Salmo 110 fala: o Deus que julga as nações da terra. Agora, os cananeus serão julgados pelo próprio Deus, pela sua maldade, serão expulsos daquela terra. Fecha parênteses, eu acabei de fechar uma ponta teológica aqui no meu sermão. Alguém está junto aqui? Amém. Volte agora então para a história. Então Deus promete aos israelitas a terra de Canaã. Alguém diga mais uma vez bem alto, diga Canaã. Deus diz: essa é a terra prometida. Essa terra é maravilhosa, frutífera, onde manam leite e mel. Porém, existe um desafio. Eles precisarão então conquistar essa terra. Antes de habitarem, precisarão conquistar. Mas agora nós vamos mergulhar na história a fundo, e você vai entender onde eu quero chegar aqui hoje à noite. No verso 25 de Números capítulo 13, vamos ler: ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra do qual você enviou, onde emanam leite e mel, aqui estão alguns frutos dela. Verso 28, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Ferrou. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus também perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe, diga mais uma vez comigo, Calebe, fez calar o povo
perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, porque é certo que venceremos. Amém. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos vencer aquele povo, é mais forte do que nós. Você consegue entender? Os 12 espias voltam, e Caleb, ele tem uma voz de fé. Caleb diz: nós podemos vencer a terra, nós podemos conquistar essa terra, nós podemos tomar posse, Deus prometeu para nós, a palavra dele não vai falhar. A propósito, quantos creem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Não importa os tamanhos dos gigantes, não importa o tamanho do desafio, porém os outros espias, eles dizem: nós não somos capazes de vencer. Existe agora duas vozes, dois pensamentos, existe uma guerra entre pensamentos. Caleb está dizendo: nós venceremos. Os outros espias estão dizendo: é mais forte que nós. Eu quero mostrar para você hoje à noite aqui na prática, a batalha dos pensamentos. Pensamentos de fé e pensamentos de medo, como num cabo de guerra. Existe o medo tentando puxar eles para um lado e a fé para o outro. Caleb aqui representa a voz de fé na nossa vida, mas os outros 12 espias representam o medo batendo na nossa mente e no nosso coração. Muitas vezes nós temos pensamentos entre fé e medo. O medo é um inimigo muito perigoso, porque ele amarra as pessoas e as impede de viver. O medo mata aos poucos, porque coloca as pessoas dentro de uma prisão. O medo é o carrasco da alma, o flagelador da mente, o torturador de sentimentos. O medo não é um sentimento, você sabia? O medo é um espírito. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de poder, amor e moderação. Amém. Alguns têm medo de viver, outros têm medo de morrer. Alguns têm medo de coisas visíveis, outros têm medo de coisas invisíveis. Mas seja o que for, o medo é uma prisão. Diga comigo: prisão. Qual é o medo que você precisa ser livre hoje? Você precisa ser livre do medo da opinião das pessoas a seu respeito. Você precisa ser livre hoje do medo da rejeição. Você precisa ser livre do medo de tentar novamente e fracassar. Você precisa ser livre do medo de se machucar de novo. Uau, o último relacionamento foi traumático, ele era quase um psicopata. Eu tenho medo de tentar novamente, me machucar e me frustrar novamente. Qual é o seu medo? Talvez você tenha medo que falte na sua vida, que venha a faltar sustento para você. Eu descobri que muitas pessoas, elas são negativas, não porque de fato elas acham que tudo vai dar errado. A propósito, quantos aqui conhecem pessoas negativas, pessimistas? Os gremistas. Estou brincando, é só uma brincadeira, mas muitas pessoas, elas são pessimistas, negativas, não porque de fato elas acham que a vida delas sempre vai ter tudo errado, mas elas são pessimistas e negativas porque isso tornou um mecanismo de defesa. Porque a propósito, se eu criar expectativas, se eu acreditar que poderia dar certo, se eu acreditar que o sonho poderia dar certo e não der, eu posso me frustrar novamente, deixar o meu coração exposto mais uma vez para se machucar. Então é mais fácil apenas dizer que vai dar errado, que não vai dar certo, do que simplesmente deixar meu coração exposto à frustração mais uma vez. Medo. Eu já fui preso ao medo. Eu já fui preso do medo da opinião das pessoas. Eu já fui preso do medo da rejeição. Aqueles que me conhecem sabem um pouquinho da minha história. Eu nasci num lar cristão. Meus pais
são pastores, e essa é uma das maiores honras da minha vida. Quando meu pai, #vida louca, teve um encontro com Jesus, isso foi tão marcante na vida dele, que simplesmente ele queria entregar a sua vida ao Senhor, e ele não apenas entregou a sua vida, mas ele queria viver para o Senhor. Amém, Jesus. Ele queria de alguma forma que a vida dele anunciasse as boas novas do Evangelho, e no coração dele ele decidiu largar toda a sua vida para dedicar-se como um pastor. Amém, por isso. Eu relembro até hoje, eu quando pequeno, pai, mãe, remando, com uma pequena igreja, com 20 pessoas lá, e o sonho deles era anunciar as boas novas do Evangelho. Meu pai se tornou um pastor. Meu pai é o maior homem de Deus e o homem mais íntegro que eu conheço. Não porque ele não tem defeitos, porque eu conheço todos os seus defeitos, todas as suas virtudes. Mas integridade não é perfeição, integridade é ser sincero diante do Senhor e ter um coração verdadeiro. Amém. Eu via como meu pai se sacrificava pela obra de Deus. Eu via quanto muitas vezes, cara, ele precisava deixar até a gente, eu, meu irmão e minha irmã, não de lado, mas dividir, cara, com a obra, alguém puxando o tempo inteiro. E eu sabia o tanto que ele sacrificava por isso. Ele decidiu ser um pastor, dedicar a sua vida dele para a obra de Deus. Amém. No final da década de 90, estourou escândalos na nação a respeito de pastores corruptos, e se espalhou uma frase na nação inteira, que todo pastor é ladrão. Você não vai me ofender, pode falar bem alto. Todo pastor é ladrão. É isso que falava. Deixa eu falar para você, existe muita gente ruim, mas existe muita gente autêntica e boa, cara. Amém. Muita gente com o coração sincero no Senhor, servindo e amando pessoas. Eu via isso na vida do meu pai. Essa não era a verdade sobre a vida dele, por mais que diziam que todo pastor era ladrão. Eu via ele, um homem generoso, um homem íntegro. A realidade que eu via era diferente na vida dele. Pelo contrário, eu vi quando ele vendeu o único carro zero que ele havia sido capaz de comprar na vida, para ser capaz de comprar um som para a igreja. A igreja não tinha som, e ele falou: nós precisávamos de um som melhor, não temos recursos, não temos finanças, aqui está o meu carro. Eu vi o amor dele, o sacrifício dele, mas que falavam que todo pastor é ladrão. Meus amigos faziam piada, você já viu, todo pastor é ladrão, e o medo que eu tinha no meu coração era da opinião das pessoas. Eu tinha medo que perguntassem: Mateus, o que o seu pai faz? Eu tinha um medo dentro de mim que eu fosse rejeitado, que eu fosse exposto, que falassem: seu pai é um desses pastores, seu pai é um desses que é ladrão. Eu tinha medo da injustiça, opinião alheia e da rejeição. E por causa disso, todas as vezes que um colega meu perguntava: Mateus, o que o seu pai faz? Eu falava: ele é autônomo. Cristão não pode mentir. Haviam falado para mim que autônomo é aquele que trabalha por conta própria. Eu falei: ele não está trabalhando, na verdade, para Deus, mas não vejo nenhum chefe sobre ele, então ele é autônomo. Mateus, o que ele faz? Ele é autônomo. Mas o que ele faz? Um pouquinho de tudo. Eu estava apenas sendo sincero, mas preso pelo medo da opinião das pessoas e o que as pessoas pensariam sobre mim. Eu me lembro até hoje, o dia que estávamos no colégio, a professora de português, era sempre professora de português, ela estava perguntando para todos os alunos da classe, dizendo: por favor, digam que tipo de livro vocês gostam de ler. Todos estavam falando, e quando chegou na minha vez, eu falei: eu gosto de ler a Bíblia. Ela falou: você vai parar de tirar piadas com a minha cara? E eu falei: não, é sério, professor, eu gosto de ler a Bíblia. Ela falou: fala sério, guri. Eu falei: eu gosto de ler a Bíblia. Eu confesso, eu não tinha cara de quem lia a Bíblia, e muito menos comportamento de quem lia a Bíblia. Hashtag, nós tocavam terror.
Mais incrível que os meus colegas sabiam que eu lia a Bíblia, eles falavam: professor, dessa vez é verdade. O cara lê a Bíblia, mano. Ele não lê mais nada, mas essa Bíblia acho que ele lê. A professora jamais acreditou. E ela falou: você está me desrespeitando, né? Então você vai me desrespeitar na sala da coordenação. Saia da sala. Eu falei: eu leio a Bíblia. Todos os meus colegas riam porque eles sabiam que era verdade. Eles diziam: eu não acredito. O cara é muito azarado, hashtag. Está indo eu para a sala da coordenação, mais uma vez. E quando eu chego lá, pergunta: o que você fez dessa vez? Eu falei: eu prometo, a única coisa que eu falei é que eu leio a Bíblia. Mas você lê de verdade, Mateus? Sim, eu leio a minha Bíblia. Então eu estou sentado naquele sofá, e quer que eu confesse algo para você? Estava muito mais interessante que aquela aula de português. A coordenadora olhou para mim e falou: você sabe que eu preciso ligar para sua casa? É um protocolo do colégio. Nós precisamos ligar, avisar que você esteve na sala da coordenação. Eu falei: moça, eu nunca te pedi nada, mas não faz isso não. Não liga para o pai não. Ela falou: o que seu pai faz, Mateus? Eu falei: autônomo. Meu Deus, já é estranho, ainda estou na sala da coordenação. Mas o que ele faz? Um pouquinho de tudo. Consegue descrever? Eu não tinha mais o que falar. Então, gente, Deus me perdoe. Eu menti. Eu falei: ele é um pouquinho de encanador, de pintor, de pedreiro, de marceneiro. Ele faz de tudo. Ele é top. Quando ela ligou lá em casa, no meio da tarde, obviamente meus pais não estavam. Aquela semana a mãe havia conseguido uma ajudante para atender algo, e quando ela atendeu o telefone, ela perguntou: aconteceu alguma coisa com ele? Os pais dele não estão? Ela falou: não, está tudo bem, mas muito obrigado, eu queria falar mesmo com o pai ou a mãe dele, tenha uma ótima tarde. Eu não sei, mas a empregada teve um pensamento, a ajudante, ela falou: alguma coisa está acontecendo com o Mateus, eu vou dar um jeito de ligar para o seu Hugo. Ela ligou para o escritório do meu pai e falou: eu não sei o que é, mas ligaram do colégio, alguma coisa está acontecendo com o Mateus. Meu pai era um bom pai. O pai foi um bom pai. Ele saiu no meio do trabalho dele. Eu me lembro até hoje, eu estou sentado no sofá, feliz de não estar naquela aula chata de português. E quando eu olho no final do corredor, ele está vindo vestindo um terno e uma gravata. Quando ele entra na sala, ele fala: Mateus, você está bem? Ele olha para a mulher coordenando: o que aconteceu? A mulher olha para mim, olha para ele vestido de engravatado, ela olha para mim, olha para ele e fala: pedreiro, né? Não aconteceu nada, o Mateus só teve uma questão, um impasse com a professora, mas ele está tudo bem. O que o senhor faz? Meu pai todo orgulhoso: eu sou pastor, servo de Deus, muito prazer. Eu não sei onde enfiar minha cara. Eu tinha medo, preso pelo medo, que vão falar sobre mim, que vão pensar sobre mim, como vão me julgar, como vão me rejeitar, como vão me expor. Deixa eu perguntar para você: todos nós temos pensamentos de medo na nossa vida. Qual é o seu? Os pensamentos de medo prendem a nossa vida e nos impedem que nós sejamos dirigidos por fé. O tempo inteiro eu recebo pensamentos de fé, da palavra do Senhor na minha vida, mas o tempo inteiro tem pensamentos de medo. O medo impede a gente de ser dirigido por fé. Mas quando o medo entra, eu quero mostrar para você o que acontece em nosso coração. Em Números capítulo 13, no verso 32, vamos ler juntos agora. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Alguém diga bem alto comigo, diga relatório negativo. Acerca daquela terra, disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Verso 33.
Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos como gafanhotos, a nós diante deles. Existe algo acontecendo aqui. Eu quero mostrar para você agora a segunda batalha dos pensamentos. A batalha pelos pensamentos. Deixa eu falar algo para você. Você sabia? O inimigo é mentiroso. Jesus em João capítulo 8, verso 20, 44, chamou o diabo de o pai da mentira. Então tudo que o inimigo tenta fazer é prender você em suas mentiras. E uma vez que o inimigo ele é capaz de prender você numa mentira, ele tenta roubar a sua identidade, ou seja, quem você é em Deus. O inimigo quer mentir para você, ele quer fazer você acreditar nas mentiras que ele tem. O inimigo quer que você acredite em pensamentos de inferioridade. Então o inimigo quer que você acredite que você não é capaz de vencer. O inimigo quer que você acredite que você não tem valor. O inimigo quer que você acredite que você não é amado, você não importa para ninguém. O inimigo quer que você acredite que você jamais será capaz de ter uma vida boa financeira. Jamais será capaz de ter um bom casamento. Sua vida nunca fará diferença. O inimigo quer que você acredite que Deus não se importa com você, que Ele não ouve as suas orações. E para fazer isso, o inimigo tenta lançar pensamentos de inferioridade para tentar roubar a sua verdadeira identidade em Deus. Eu quero mostrar para você. Olha o que eles dizem no verso 33, o povo israelita. Me dê aqui na tela. Vimos também os gigantes, diante de quem parecíamos como gafanhotos. Alguém diga comigo de gafanhotos. Você percebe? Eles estão se sentindo pequenos. O pensamento de inferioridade toma conta deles. Esses pensamentos de inferioridade, Deus ele tem uma identidade para nós. A propósito, Deus nos chama de filhos amados. Amém. Deus diz que maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus diz, nós somos muito mais que vencedores por meio de Cristo Jesus em todas as coisas. Amém. Essa é a voz de identidade de Deus na nossa vida. Mas o inimigo tenta colocar pensamentos de inferioridade. Eles estão dizendo, nós somos como gafanhotos. Já ouviste a expressão, a pulga da pulga do cachorrinho? Você percebe? Eles estão se sentindo pequenos. Pensamento de inferioridade toma conta deles. Dessa mesma maneira, o inimigo quer que você também se sinta inferior na sua vida. Porque ouça, a voz de inferioridade rouba a capacidade de ser quem Deus te criou para ser. Alguns aqui Deus tem um grande chamado para a sua vida. Amém. Alguns aqui Deus separou você para grandes propósitos. Deus te chamou como um vencedor. Amém. Por cabeça e não por cauda, mas você tem permitido pensamentos de inferioridade rondar o seu coração e a sua mente. Você não se sente capaz de ser significativo nessa vida, de completar, de cumprir o chamado que Deus tem para você. Olhem o que eles dizem no verso 32, o povo israelita. Me dê aqui o verso 32, de número 13. Eles falam, todos os que vimos lá são de grande estatura. Diga bem alto, de grande estatura. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e veja se ela é de grande estatura. Pela risada de alguns, nem tantos. Estou apenas brincando, olhe para mim mais uma vez. Mas você percebe o que eles estão fazendo agora aqui? Eles estão se comparando. Eles estão olhando para o exército inimigo e eles dizem, nós somos menores. Eles são de maior estatura. Eles estão comparando um com o outro. Deixe-me falar algo que eu aprendi nessa vida. Se tem alguma coisa que tem o poder de roubar saúde mental na nossa vida, é a comparação. Quando nós começamos a olhar a vida dos outros
e pensar a vida dele é melhor que a minha, porque isso acontece com ele e não comigo. Eu gostaria também que assim fosse comigo. Uau, como aquele é privilegiado, por que eu não sou privilegiado? Eu já vi pessoas questionando a Deus, por que acontece com os outros e não comigo? Comparação é uma coisa que tem o poder de roubar a saúde mental. Muitos têm destruído, gente, a saúde mental, porque estão a se comparar com outros, olhar as redes sociais de outras pessoas e se comparar. Eu já notou como a gente é especialista de pegar o nosso celular e abrir o nosso Instagram e começar a olhar todos os stories e dizer, uau, a vida dessa pessoa é maravilhosa, uau, que look maravilhoso, e eu estou vestindo a roupinha do Chaves. Uau, essa pessoa está apenas viajando, incrível, e eu estou aqui mofando. E nós, gente, comparamos os bastidores da nossa vida com a vitrine da vida de outras pessoas. A propósito, você já viu como as pessoas usam máscaras, na rede social a vida delas todas é perfeita? Já viu como na rede social as pessoas são especialistas em esbanjar sorrisos e ostentação? Ninguém gosta de mostrar suas batalhas. Eu costumo dizer, ninguém posta no Instagram dizendo, está aqui eu aqui lavando uma louça, está aqui eu limpando um chão. Mas normalmente as pessoas postam a foto na vitrine da vida delas. Elas chegam na praia, abrem o guarda-sol, pegam água de coco, cruzam as pernas, as meninas fazem biquinho. E a frase é, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Uau, eu estou ostentando. Porque nós gostamos de mostrar momentos de vitória, mas tentamos esconder momentos de batalha. Mas nós muitas vezes estamos nos comparando com pessoas que Deus nunca nos chamou para se comparar. Estamos tomando por modelos pessoas que Deus nunca falou para nós que são modelos para a nossa vida. E agora a sua saúde mental, a sua vida emocional está indo embora. Porque na verdade, você está se comparando. E Deus nunca chamou você para se comparar. Algo que eu descobri espiritualmente, comparação mata a unção. Algo que eu descobri naturalmente, a comparação sempre vai levar você à inferioridade. Você consegue ver? O povo israelita, ele está dizendo, eles são maiores que a gente, nós somos como gafanhotos. O inimigo sempre tenta instalar inferioridade no nosso coração. Muitos, por não saberem rebater os pensamentos do inimigo, sabe algo que você precisa fazer? Às vezes quando os pensamentos vêm, você precisa apenas rebatê-los. Existia uma frase que meu pai falava para nós quando éramos pequenos: você não pode impedir que o passarinho voe pela sua cabeça, mas você pode impedir com que ele faça ninho. Quando os pensamentos vêm, nós precisamos rebater. Muitos, por não saberem rebater esses pensamentos de inferioridade, já fizeram uma parceria com o espírito de autocomiseração. Se sentem inferiores em todo lugar onde vão. Não sentem que nada que fazem está bom, sentem que tudo está errado, não se sentem dignos, se sentem pena de si mesmo. Eu lutei com esse tipo de pensamento em minha vida. Acredite, o fato de eu estar pregando para ti hoje aqui é um milagre de Deus, é a maneira como Deus faz, que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Amém. Porque eu batalhei muito na minha vida com inferioridade. Apenas esses pensamentos dizendo que eu era menor, que eu era pequeno. Na verdade, eu sempre tive uma vida simples, nunca tivemos a melhor condição e nem a educação mais privilegiada. A vida inteira eu estudei num colégio estadual e foi muito bom. Mas dentro dos afazeres da minha pré-adolescência, eu já fui picolezeiro, comia mais os picolés que vendia. Eu já fui panfleteiro, entregava panfletos, já vendi rifa e já fiz até, acredite, brigadeiro para vender. Desisti rápido disso, porque todo mundo que comprava um, jamais comprava outro. Eu nunca entendi o porquê. Mas eu sei identificar aonde o inimigo tentou
colocar na minha vida esse pensamento de inferioridade. Ainda quando criança, já parou para pensar, gente, que os maiores traumas na nossa vida são na nossa infância? Sabe por quê? Porque criança ainda não tem a capacidade de se proteger e defender emocionalmente. Nós estamos abertos, expostos. Eu me lembro quando criança, eu estava na sala de aula, hashtag, eu tenho um problema com a sala de aula. Eu falei para você, eu era da turma do fundão, era da turma da bagunça. Eu tenho comigo que, conecte no pensamento, que todo camarada do fundão, todo camarada bagunceiro, no fundo, ele gostaria de ser CDF, ser bom aluno lá na frente, sim ou não? Você fica imaginando como é tirar 10, nunca fiz. Como é sair de férias mais cedo? Como é? Sempre estou lá, provão, segunda época, uma vez que chegamos para ter o recorde de terceira época, não sei quem inventou isso. Mas glória a Deus que inventaram. Não, já reprovava direto. Mas eu tenho comigo uma outra teoria, que todo cara CDF, bem no fundo, ele gostaria de ser da turma do fundão, ser descolado, é nóis. Eu era da turma do fundão e teve um dia que eu falei, cara, eu cansei de ser esse mau aluno, eu cansei de só tomar bordoada na cabeça, ser chamado de burro. Eu vou mudar, eu quero me tornar aluno do CDF. A propósito, eu estudava no período da tarde, mas 2 vezes por semana eu tinha que ir no período da manhã, porque sim, a professora me colocou no reforço. Só os burros iam para o reforço. E eu confesso, eu merecia, eu escrevi casa com Z. Foi justa, professora, está tudo ok, você fez a sua parte. Mas eu me lembro aquele desejo de mudar, de fazer algo bom, e quando eu entrei na aula, eu falei, hoje eu vou sentar na frente, eu sentei, não consegui sentar na primeira fila, eu me lembro até hoje, como se fosse dias atrás, eu sentei na segunda fila, e quando eu sentei lá, meus amigos do fundão falaram, que isso? O que está fazendo aí? Pai vai se comportar agora. Pai vai ser bom aluno. Você é louco? Vem pra cá, rapaz, vai tomar ferro aí. Mas não é pra tu não. Mas não é pra peixe, meu filho. Gente, eu me lembro até hoje, a professora falou, gente, nossa atividade hoje vou copiar todo esse quadro. Segunda série. Copiávamos muito lento. Ela falou, ao eu copiar esse quadro, vocês copiem, boa letra, tudo organizado, ao eu fazer uma risca na lousa, falem uma linha no caderno de vocês, e no final vou passar dando visto em todos os cadernos. Pronto, lá estou eu, copiando, com grandes expectativas, que ao final ela dar o visto. Você lembra de coisas de criança? Existia visto com 5 estrelinhas, visto com 4 estrelinhas, 3, 2, 1, existia só o visto. Você que está rindo, você sabe o que eu estou falando. Meu melhor havia sido 2 estrelinhas. Aquele dia eu gerei expectativas dentro do meu coração, dizia, cara, hoje eu vou receber um visto com 5 estrelinhas. Sabe por quê, gente? Todo ser humano tem a necessidade de ser reconhecido. A necessidade, não para se orgulhar, mas para dizer, parabéns. Um elogio, um olhar nos olhos e dizer, muito bem. Você é ótimo. O próprio Deus celebrou o que Ele fez. Você já leu no livro de Gênesis? Toda vez que Deus criava alguma coisa, a Bíblia fala que Deus fala, e viu Deus que isso era bom. O próprio Deus se alegra e celebra o que Ele havia feito. Todos nós, a imagem e semelhança de Deus, também temos a necessidade de alguém olhar para nós e dizer, parabéns, você foi bem, você foi ótimo, continue. Quando a professora chega até a minha carteira, eu estou com grande expectativa, e você sabe, quanto maior a expectativa, mais a chance de você frustrar. Ela olha o meu caderno, de maneira bruta, ela arranca a página, ela pega o meu caderno, ela bate na minha cabeça, ela grita, seu burro! Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu falei, não pode ser, eu copiei tudo certo. Ela falou,
você esqueceu de falhar uma linha no lugar onde eu risquei na lousa. Você vai copiar tudo de novo. Eu olho para os meus coleguinhas lá atrás. Os caras estão se partindo, bro. Desculpa a palavra, estão se peidando de rir, mano. Os caras estão assim. Eu falei. Todo mundo está rindo. Criança. Me deu vontade de chorar. Os homens me ouçam aqui hoje. O homem não chora, mas o homem machuca igual. Eu penso, cara, que vontade de chorar, mas eu já sou burro. Se eu choro, eu também sou marica. Então eu vou engolir esse choro. Você vai copiar de novo. Eu me lembro até hoje, quando eu copiava os pensamentos na minha cabeça, os pensamentos, eu ficava ouvindo aquela voz constantemente girando dentro da minha cabeça. Você é burro, você é burro, você nada vai fazer bem feito, você é inferior, você não é capaz de fazer algo bem feito. E essa voz, gente, de insuficiência, tentou se instalar sobre a minha vida durante anos e anos. Se eu for sincero com você, eu estou aqui pregando para ti, mas existe sempre, todas as vezes que eu vou subir nessa plataforma, uma voz ainda que tenta vir nos meus pensamentos, dizer, não é o suficiente, não é o bastante, você não vai conseguir, você não faz bem feito. Não importa o quanto eu tente, os pensamentos tentam vir na minha mente. O inimigo tenta implantar inferioridade no nosso coração. Já leste um texto de Salomão falando: aquilo que eu temia me sobreveio. Ouça uma chave aqui: aquilo que você teme, aquilo que você tem medo, você atrai sobre a sua vida. Eu temia ser rejeitado, eu temia essa inferioridade, ser exposto. E aonde eu ia, eu carregava essa estampa como um rótulo comigo. Onde eu ia, parece que eu estava sendo rejeitado, até era excluído, era sempre dessa maneira. Porque o inimigo tenta marcar a gente com uma inferioridade e prender a nossa vida para que a gente não viva a identidade que Deus nos chamou para viver. Mas medo e inferioridade entra no coração do povo israelita. Alguém está comigo? Diga amém bem alto aqui onde você está. E eu quero te mostrar o que acontece agora com eles. Vamos avançar um capítulo. Números capítulo 14, no verso 1 nos diz: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes dizia: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no nosso deserto. E esta é a terceira batalha que eu quero mostrar para você dos pensamentos. Depois que o medo entra, a inferioridade entra no coração dos israelitas, olha o que está acontecendo aqui. Os filhos de Israel estão debaixo de grande aflição, sobre a mente deles, os pensamentos dele. Alguém diga bem alto comigo: pensamentos. Vem a aflição, e não apenas eles estão chorando, mas nós acabamos de ler, eles estão chorando em alta voz. É um desespero. É mais do que apenas um choro, onde a pessoa está dizendo: cara, eu estou triste. Não, eles estão desesperados, gritando de choro. E o mais incrível é que o próximo verso nos diz que eles estavam debaixo de tanta aflição, que eles falavam: nós desejávamos ter morrido no deserto ou no Egito. Eles estão tendo pensamentos de morte. Uau! Você consegue perceber? Pensamentos que o inimigo tenta jogar sobre a nossa vida. Agora perceba, que quem está chorando não são os espias, não são aqueles de fato que viram os gigantes. Quem está chorando são os filhos de Israel. Diga: filhos de Israel. Mas não é incrível? Conecte-se agora, isso aqui é profundo. O fato de que os filhos de Israel nunca sequer viram com seus olhos naturais os gigantes, mas apenas os espias haviam dito para ele que haviam gigantes.
depois de eles terem ouvido, eles começaram a imaginar em seus pensamentos. Ouça, cuidado com a voz que você decide dar ouvidos, porque os seus pensamentos são uma continuação da voz que você permite ouvir. Eles permitem ouvir aquela voz, e o pensamento deles, eles começam a imaginar coisas, a ponto que eles estão debaixo de grande aflição, a ponto de ter desejado ter morrido. Tem pessoas aqui, gente, que você tem alimentado pensamentos destrutivos, você tem feito coisas maiores do que realmente são, você está padecendo de saúde mental, porque você permite uma voz, e você faz com que esses pensamentos cresçam na sua vida. Eles estão debaixo de aflição. Ouça, aflição é ansiedade, aflição é crise de pânico, aflição é depressão, aflição é pensamentos de morte. Eles estão debaixo de aflição. O apóstolo Paulo passou muito sobre isso. E o apóstolo Paulo fala a respeito da batalha de pensamentos e como ele precisava governar a mente dele. Na carta de 2 aos Coríntios, ele fala a respeito dessa guerra de pensamentos, de como o inimigo tenta prender e capturar a nossa mente. E nessa reta final eu quero mostrar para você que em 2 Coríntios capítulo 10, no verso número 3, palavras do apóstolo Paulo, ele vai declarar a respeito dessa guerra de pensamentos e como nós podemos guerrear contra o inimigo em nossa vida. Em 2 Coríntios 10, 3 ele diz: pois embora vivamos como homens, não guerreamos segundo padrões humanos. Diga bem alto comigo, guerreamos. Pois as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Alguém diga bem alto comigo, fortalezas, 1, 2, 3. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa palavra chamada fortalezas, ele estava usando exatamente uma figura familiar para o contexto onde eles estavam inseridos. Os militares costumavam construir fortalezas no meio da guerra para que isso fosse um refúgio para eles. Você está vendo agora aqui uma fortaleza. Isso era como um refúgio no meio da guerra. Existe uma guerra acontecendo, onde eu não tenho descanso, então o que eu faço? Eu vou para a fortaleza. Essa fortaleza supostamente deveria ser um lugar de refúgio e proteção. Agora Paulo está dizendo aqui: mas as armas, as nossas armas espirituais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Talvez você está dizendo: Mateus, não faz sentido. A fortaleza não deveria ser um lugar bom? Não deveria ser um lugar de descanso e refúgio em minha guerra? E Paulo está dizendo que as armas em Deus são poderosas para destruir fortalezas? E aqui está o ponto, conecte-se agora, me deixe presente sua atenção. A fortaleza poderia ser um lugar de proteção, mas a pergunta que eu faço para você hoje: e se o inimigo cercar você ao redor da fortaleza, aquilo que deveria ser para proteger você, pode se tornar o lugar que se torne incapaz de você sair? Aquilo que deveria proteger você, pode ser a armadilha do inimigo, para te deixar preso em um lugar. A figura espiritual sobre fortalezas hoje aqui que eu vejo nessa noite, é como se muitos estivessem trancados dentro dos seus próprios pensamentos destrutivos. Você entrou dentro de uma fortaleza para se proteger, mas agora o inimigo cercou você. O pensamento era: eu não quero me machucar de novo, eu não quero me relacionar novamente, foi tão traumático o relacionamento, eu não quero mais me relacionar, e eu não quero mais me machucar, me expor, e aquilo que era para proteger você, a fortaleza para proteger, agora você está preso dentro disso, e impede você de viver a vida que Deus criou você para viver. O pensamento foi traumático o fracasso, foi traumático quebrar financeiramente, eu passei tanta vergonha, eu fui exposto, e agora eu não quero me expor novamente, eu não quero tentar de novo, porque se eu fracassar de novo, aquela mesma dor que eu senti, eu vou sentir de novo. E o pensamento, a fortaleza que era para proteger você, você está cercado pelo inimigo, cercado por fortalezas de pensamentos de medo, de ansiedade, de depressão, presos a mentiras do inimigo, dizendo que você não é capaz de sair dessa fortaleza. Cara, essa semana
Eu batalhei muito para estar pregando para ti hoje. Nós enfrentamos batalhas em nosso coração, em nossa mente, dificuldades como qualquer pessoa. 2014 foi o ano que eu estive a um passo da depressão. Eu apenas sentia nos meus pensamentos vozes me diminuindo, mentindo para mim a respeito do meu futuro, a respeito da minha identidade, que eu faria no Senhor, voz de inferioridade, de rejeição. O ano passado, no final do ano, eu tive um burnout, onde eu me sentia tão esgotado por dentro, cara. Você sabe, você pode estar a sorrir publicamente e ainda estar a batalhar em particular. Pensamentos do inimigo, pensamentos de desistir, pensamentos de não ser capaz mais de continuar. Mas ainda assim, se você convive perto de mim, cara, você vai descobrir algo. Em meio a todas as batalhas, cara, eu resignei no meu coração, eu vou ser forte, eu nunca vou parar, eu sou um leão, meu cara. Não vou me entregar para o inimigo. O gigante pode ser grande, pode ser maior, mas não faz mal, eu não vou parar. Deus colocou talvez essa força, essa destreza dentro de mim. Amém. Mas deixa eu falar algo para ti. Mas e se, quando o inimigo começa a atingir as pessoas próximas de você, que você ama? Essa semana, uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa muito próxima de mim, chorando, ela olhou nos meus olhos e falou: Mateus, eu acho que eu estou em depressão. Então imediatamente o inimigo veio na minha mente e começou a dizer: você está fazendo uma série sobre saúde mental para a cidade, e você quer tirar aquelas pessoas da prisão, e as pessoas que estão perto de você, você não consegue tirar elas da prisão? Cara, e como eu batalhei essa semana no meu coração, bro, com esses pensamentos dizendo: será que eu vou poder fazer isso no domingo? Será que eu serei capaz de compartilhar a palavra do Senhor com autoridade mais uma vez? O inimigo quer mentir nos nossos pensamentos, fazer-nos acreditar em suas mentiras. Porém, novamente, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, o apóstolo Paulo está nos ensinando: mas as armas as quais lutamos não são humanas, não é no nível da carne, cara. A tua luta não é contra pessoas, a tua luta é no reino espiritual, contra principados e potestades que se levantam contra o Senhor. Ele diz: nossa luta não é humana, mas pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Esses pensamentos que são errados, esses pensamentos que não são pensamentos de Deus, que são mentiras, que nos prendem de viver o chamado que o Senhor nos chamou para viver. No verso 5 ele diz: destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todo pensamento para torná-los obediente a Cristo. Você pode dizer comigo, diga: levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabe o que eu descobri na minha vida, cara? Que os pensamentos ruins, os pensamentos de ansiedade, de depressão, de morte, de medo, nunca vão parar de vir. Desculpe se você se iludiu pensando que você ia participar de uma série de 3 mensagens e depois sua vida seria 100% boa, você nunca mais batalharia com nada. Não existe isso, cara. Não foi assim comigo, não vai ser assim com você. Pensamentos vêm o tempo inteiro. Sobre o nosso coração, sobre a nossa mente.
Deixa eu falar para você quais são os pensamentos que o inimigo tem jogado sobre você, que você jamais deveria ficar com eles. Qual é o medo, a inferioridade, com aquilo que você parou de acreditar que Deus havia prometido para você, que você possuiria uma promessa, a terra prometida, o seu propósito. Eu apenas sinto profeticamente te falar hoje aqui que pessoas jogaram a corda de sonhos, de coisas que Deus falou para você, e você deixou o inimigo roubar da sua vida, porque você tem permitido pensamentos. Pensamentos roubar a fé do seu coração. Eu não posso impedir que os pensamentos venham até mim, sim ou não? Mas eis aqui o que o apóstolo Paulo está ensinando: levando cativo todos os pensamentos à obediência de Cristo. Você sabe o que significa? Eu pego todos os pensamentos que não são de Deus na minha vida, e eu os torno cativos, eu os prendo a obediência de Cristo. Eu pego esses pensamentos de destruição, esses pensamentos de ansiedade, esses pensamentos de medo, eu digo: vocês não vão ficar na minha cabeça, mas eu estou prendendo vocês para o lugar certo. A voz de vocês esses pensamentos que eu não sou capaz, que é maior do que eu, mas a palavra de Deus fala: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Amém. A voz é de escassez, a voz é que vai faltar, mas a palavra de Deus declara outra coisa sobre a minha vida. Então eu pego esses pensamentos e eu os prendo, porque a palavra de Deus fala no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Então eu confio na palavra do Senhor, e eu prendo cativo esses pensamentos à obediência de Cristo. Vocês, pensamentos, vocês precisam submeter à voz de Cristo, porque não existe nome maior do que o nome de Jesus. Não existe autoridade no céu e na terra que se compare à autoridade que existe no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Todo pensamento, toda depressão, toda ansiedade, todo pânico precisa se curvar diante do nome sobre todo nome, que é de Jesus. Paulo está dizendo: você leva cativo esses pensamentos. Eu quero que você faça algo hoje aqui, que você identifique qual é a fortaleza, o padrão de pensamento errado que tem prendido você. Eu quero que você pense naquilo que você tem pensado, e você declare nessa noite, pelo poder do Senhor, a palavra de Deus sobre a sua vida. Quando você declara a palavra de Deus sobre a sua vida, a sua realidade começa a ser mudada. Esses pensamentos começam a perder poder. Esses pensamentos que vêm, você pega a palavra de Deus e rebate eles na sua vida. Eles jogam, mas você diz: não vão ficar, não é para isso que Deus me chamou. Eu gosto da declaração que diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia, a palavra de Deus diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia, a palavra de Deus diz que eu tenho. Quando eu estou declarando a palavra do Senhor, eu estou fazendo cativo todo o pensamento à obediência de Jesus Cristo. O inimigo tem tentado pisar na vida de muitas pessoas hoje aqui, mas a palavra de Deus nos fala que em breve o Deus de paz esmagará o inimigo debaixo dos nossos pés. Alguns hoje precisam assumir a identidade, largar a inferioridade, assumir a identidade que Deus colocou na sua vida como filho de Deus, e pisar sobre o inimigo, pisar sobre esses pensamentos. Marcos capítulo 5 nos conta a história de uma mulher que há 12 anos estava enferma com uma terrível doença de fluxo de sangue. Ninguém podia curá-la. Ela já havia gastado tudo quanto tinha com os médicos, mas a Bíblia nos fala que ela ia de mal a pior. A sua situação sempre piorava. Ela estava sangrando por baixo, ninguém podia ver. Esse é o retrato de muitos nós aqui hoje.
Nós estamos sangrando espiritualmente, emocionalmente, nos sentimentos, no coração, e ninguém está vendo. Já parou para ver que muitas vezes ninguém consegue ver que você está sangrando? Eu estou sangrando e ninguém vê. Cara, é louco isso aí que eu vou falar para você agora. Todas as vezes que nós vamos falar sobre saúde mental e saúde emocional, na semana anterior, alguém na nossa cidade tira sua própria vida. Isso não sai nas mídias. Isso aconteceu semana passada. Uma garota enforcou-se, se jogou do viaduto e os caminhões passavam e batiam nela. É cena terrível, cara. O ano passado foi a mesma coisa. Um rapaz que aparentemente estava tudo bem, sorrindo nas redes sociais, alguém havia dito, foi numa festa, e no outro dia tirou a sua própria vida. Vocês podem estar a sorrir publicamente, mas a batalhar no privado, aquela mulher, ninguém pode ver ela sangrando. Talvez você esteja aqui sangrando, você não tem falado nem para ninguém isso, tentando ser forte, tentando não expor, mas naquele momento, ela ouviu que Jesus estava passando, e no coração dela, Marcos capítulo 5, me dê aqui o verso 27 na tela. Quando Jesus está passando, quando ela ouviu falar que Jesus estava lá, ela chegou por trás dele, e no meio da multidão, alguém diga comigo, multidão. Multidão é um grande obstáculo para ela. Ela tocou no seu manto. Algumas traduções dizem, na orla do seu manto. Isso aqui é a parte mais incrível? Me dê o verso 28. Ela tocou no seu manto. Por quê? Me dê o verso 28. Me dê o verso 28. Por quê? Está nos pensamentos. Se eu tão somente tocar no seu manto, eu serei curado. Eu quero falar para você que por um pensamento entrou ansiedade na sua vida, e por um pensamento também hoje vai entrar fé no seu coração. Por um só pensamento entrou medo na sua vida, mas por um pensamento também entrará fé e segurança e confiança no Senhor na sua vida. Porque pensava, a batalha nos pensamentos. Quando nós colocamos os pensamentos no Senhor, quando nós tiramos os pensamentos errados, nós começamos a vencer a batalha sobre saúde mental e emocional. Eu quero falar para você hoje, Jesus também está nesse lugar. Todos de pé aqui nessa noite, levante as suas mãos ao Senhor como um sinal que você estiver tocando nele. Com seus olhos fechados na presença do Senhor. Existe uma unção hoje do Senhor aqui nesse lugar para cura no coração, para cura nas emoções.